Muitos dizem que Max Verstappen é o melhor piloto da Fórmula 1 hoje em dia e talvez um dos melhores pilotos de todos os tempos da categoria. E acaba que o próprio conselheiro da Red Bull falou mais sobre isso. E segundo ele, Verstappen já está no nível de um tetracampeão mundial da categoria. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a gente sabe, Verstappen já é um recordista da Fórmula 1 desde o primeiro dia em que ele se sentou em um monoposto da categoria. Isso porque ele foi o piloto mais novo a começar a pilotar na Fórmula 1 e pilotava até muito bem. Claro, cometia muitos erros e coisas nesse sentido. Situação completamente normal para um piloto que começou naquela época a pilotar um Fórmula 1. Mas essa pilotagem foi sendo lapidada a cada dia que se passava dentro da categoria, ao ponto de que ele se tornou um dos mais jovens campeões mundiais de todos os tempos da categoria, junto com Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Realmente um piloto muito fora da curva, de acordo aí com todos os tempos, com toda a história da Fórmula 1 de uma forma geral. Mas ainda assim, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, vai ainda mais fundo, fala mais sobre Max Verstappen e segundo ele já superou Sebastian Vettel na época de ouro do piloto alemão, por diversos motivos que ele contou em entrevista. E claro, se você quiser saber tudo sobre isso, não esquece, já assiste esse vídeo até o final e antes, deixa o seu joinha, deixa o seu like, porque isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E claro, isso mostra que você gostou do meu vídeo e me incentiva também. Então não esquece, é de graça, deixa o seu like aqui embaixo. Em entrevista, Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull, foi questionado ali, foi perguntado se Max Verstappen já é melhor do que Sebastian Vettel, na época de ouro do piloto alemão, que para quem não se lembra, foi justamente na equipe austríaca e fez com que Vettel se tornasse tetracampeão mundial de Fórmula 1. E Helmut Marko, na verdade, deu uma resposta bem interessante, respondeu sem titubear. Segundo ele, Max Verstappen já é sim melhor do que Sebastian Vettel dentro da Red Bull. Sim, sem dúvida ele é. O que mais o destaca? Ele não precisa de volta de aquecimento. Se chover em algum lugar, os outros dão 5 ou 8 voltas em seguida. Max sai e define o tempo mais rápido na primeira tentativa. Ou como no Jeddah, quando ninguém conhecia a pista, ele sai e bang! 3 setores mais rápidos. Essa é uma de suas qualidades fascinantes. É claro que essa afirmação de Helmut Marko de que Max Verstappen já é melhor do que Sebastian Vettel é algo extremamente discutível e que a gente deve conversar no decorrer desse vídeo. Muito importante, inclusive. Mas as outras qualidades de Verstappen é algo que a gente já pode falar agora e que realmente são fascinantes mesmo. Verstappen tem sim uma certa habilidade muito interessante de se adaptar a condições adversas e diferentes antes mesmo ali dos outros pilotos da Fórmula 1. Ele é bem mais rápido nesse sentido de lidar com essas situações. Não é à toa que em Jeddah, justamente como Helmut Marko disse, ele nem conhecia a pista e já conseguia fazer de setores mais rápidos de cara. É algo que pouquíssimos pilotos sabem fazer. Ayrton Senna, inclusive, era um dos pilotos que tinha esse tipo de habilidade, principalmente embaixo de chuva. Ou seja, Verstappen tem sim um certo talento muito diferenciado do restante do grid da Fórmula 1. É claro que todas essas fontes que eu utilizei nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição. E realmente é muito importante a gente lembrar que, como eu já disse, Verstappen no início da carreira, ele tinha muita dificuldade em lidar com diversas situações e que faziam com que esse brilho fascinante que Helmut Marko diz acabasse ficando um pouco mais ofuscado. Situações essas como ali na China em 2018, onde ele chegou a dizer que se houvesse algum tipo de reclamação dele por conta de atitudes dentro da pista, ele daria uma cabeçada no piloto que reclamasse. Ele realmente era bem agressivo e muito realmente ofensivo muitas vezes. Mas ele foi lapidando esse lado dele e hoje em dia ele consegue dosar muito bem a agressividade com competitividade e consegue muitas vezes vencer corridas justamente por conta disso. Mas depois dessa época muito estranha de Max Verstappen,
ele conseguiu realmente dosar isso tudo. E no final de 2018 ele teve a capacidade, inclusive, de mesmo com um carro que era a terceira força da Fórmula 1, atrás de Ferrari e de Mercedes, fazer 5 pódios consecutivos na categoria. Situação que a gente sabe que não é comum. Muitas vezes pilotos das melhores equipes têm dificuldade de fazer pódios, dependendo de qual é a disputa no campeonato. E Verstappen fez isso diversas vezes ali no ano de 2018 e 2019. E justamente por conta disso, apesar dessa demora para demonstrar algum tipo de resultado, principalmente ligado a um campeonato mundial, Marco já sabia que Verstappen tinha sim grande talento antes mesmo desse tipo de situação. Ainda mais porque a gente sabe, Verstappen chegou na área errada e na equipe errada também. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade de Verstappen ser contratado antigamente na Mercedes, que seria sim a resposta certa para o piloto holandês e que faria dele talvez um heptacampeão mundial. Mas não foi isso que aconteceu e justamente por conta disso ele ficou ali atrás do grid com a Red Bull por muito tempo, mesmo demonstrando um grande talento por diversos anos na Fórmula 1. Ele está um pouco menos agressivo, sim, mas pode ver o quadro geral melhor agora. Essa é uma diferença importante. Nos primeiros anos, Max queria ser o mais rápido em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Ele agora aprendeu a dosar e administrar se for realmente necessário. Ele já havia mostrado essa maturidade durante sua corrida de estreia pela Red Bull. E realmente Verstappen melhorou muito da sua saída da Toro Rosso para a Red Bull. Ele mostrou sim que merecia. Apesar de que mesmo depois de entrar na Red Bull, ele teve algumas dificuldades com agressividade excessiva, mas que foi sanada bem rapidamente depois de sua entrada à equipe austríaca. Entretanto, ainda assim ele continua agressivo, muitas vezes passa um pouquinho do ponto, mas esse é o estilo de pilotagem de uma forma geral de Verstappen. E isso tudo ainda tem a outra questão. Helmut Marko ainda disse sobre sua melhoria dentro dos boxes de Max Verstappen. Aparentemente, antigamente, o piloto holandês tinha muita dificuldade de lidar com seus sentimentos de uma certa forma e explodia dentro dos boxes independente do que acontecesse. Aparentemente, hoje em dia, isso não acontece mais com tanta frequência. Ele tenta entender cada problema e conversar da melhor forma possível com seus engenheiros. Outro aspecto importante é que se tivéssemos um problema durante os treinos livres alguns anos atrás, Verstappen explodiria e gritaria nos boxes. Ele às vezes levava essa impaciência para a pista, por exemplo. Agora, ele está muito mais calmo, tem um desempenho consistente e em um nível excepcionalmente alto. Ele é realmente um competidor extraordinário. Claro que todos esses fatores unidos conseguem fazer com que a gente tenha algum tipo de percepção e opinião se Verstappen realmente é um piloto acima do nível e melhor até mesmo do que o tetracampeão Sebastian Vettel. E claro, gente, a gente sabe, ele tá melhorando ainda. Ele ainda é um piloto em construção e talvez a gente não tenha visto nem metade do que Max Verstappen vai ser daqui a alguns anos. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que Verstappen é o melhor piloto da Fórmula 1? Você acha que ele é melhor do que Sebastian Vettel, que foi sim tetracampeão mundial? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Sobre Verstappen ser o melhor piloto da Fórmula 1, isso realmente é uma questão bem controversa e que com toda certeza vai causar muita briga. Eu vou dizer que não é. Isso porque existem outros diversos pilotos que estão no nível de Verstappen, ou talvez, na minha opinião, um pouquinho acima. Mas ele é o mais novo e rápido da Fórmula 1. Ou seja, dos pilotos novatos, dos pilotos mais novos, vamos dizer assim, na minha opinião, Verstappen é o melhor. Falta para ele um pouquinho de experiência e malícia, de certa forma. Situação que é só conquistada com muitos anos dentro da categoria. E Verstappen ainda não teve esse tempo todo para aprender tudo isso. E tem conseguido, inclusive, impulsionar muito esse aprendizado com disputas incríveis com Lewis Hamilton, por exemplo. Então, realmente, eu acredito que Verstappen não é o melhor da Fórmula 1. Mas será mesmo que ele é melhor do que Sebastian Vettel, tetracampeão mundial? Para ser bem sincero, eu acredito que no mínimo os dois estão num nível muito parecido. A gente percebe que Vettel teve um downgrade desde sua saída da Red Bull, mas considerando o Vettel dentro da Red Bull
e o Verstappen nesse momento agora, ou seja, os dois no nível mais alto de pilotagem de suas vidas, acredito eu que daria um pau muito bacana. E talvez Verstappen venceria essa disputa, principalmente porque ele é um piloto quase que forjado para ser extremamente veloz e perfeito em corridas. Já Sebastian Vettel, apesar de ser incrível dentro das pistas, acredito eu que não seria capaz de lidar com o Verstappen em uma mesma equipe de Fórmula 1, principalmente por conta de toda a agressividade do piloto holandês. Mas essa é a minha opinião, eu queria saber a sua. Como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso e além disso, não esquece, se inscreve nesse canal se você gostou desse conteúdo, curtiu a análise desse vídeo e claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.